Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Pessoal, estamos aqui para a nossa segunda mini aula, tá? Sobre ligações químicas. Agora nós iniciaremos de fato, né, o estudo das ligações químicas. Aquela primeira mini aula foi mais uma introdução mesmo, né? E abordando a teoria do octeto. Bom, na mini aula de hoje nós falaremos sobre o primeiro tipo de ligações químicas, tá? Que é a ligação iônica, tá? Vocês vão ver que é bem tranquilo esse conteúdo, né? Mas tem alguns detalhezinhos que vocês precisam prestar bastante atenção, tá? Bom, espero que vocês gostem do conteúdo e que de alguma forma esse material auxilie aí, né, no estudo de vocês. Bora lá então para a nossa mini aula de hoje? Bom, eu inicio aqui já com a pergunta, né? Bem direta. O que é ligação iônica, né? Bom, ligação iônica, então, é o primeiro tipo de ligação que nós vamos estudar, tá? E já respondendo essa pergunta, a ligação iônica é um tipo de ligação química que envolve, a transferência de elétrons, tá? De um metal para um ametal. Então, a ligação iônica é o tipo de ligação que se estabelece quando nós temos ali a combinação entre os átomos de um metal com os átomos de um ametal. E o que vai caracterizar ela é a transferência de elétrons, tá? Bom, vamos ver aqui como exemplo a formação do NaCl, do cloreto de sódio, né? Que é o famoso sal de cozinha. Tem aqui, então, o átomo de sódio, que é um metal, tá? Família 1A. E eu tenho aqui o cloro, que é um ametal, né? Família 7A. Então, nós podemos observar aqui, ó, o sódio, família 1A, ele tem um elétron na camada de valência. Cloro, família 7A, tem 7 elétrons na camada de valência. Então, olha que bacana. O que vai acontecer aqui? Nós vamos ter a transferência de elétrons do átomo de sódio, né? A gente viu na aula passada que um elemento não há, a tendência dele vai ser perder o elétron que ele tem, né, na camada de valência. Então, o sódio ele vai atuar aqui transferindo, doando esse elétron que ele tem aqui para o cloro. De forma que o cloro, que já tem 7 elétrons, ele vai passar a ter 8 elétrons. Então, olha só que bacana. Quando o cloro recebe esse elétron aqui do sódio, ele vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele atingiu o octeto. E quando o átomo de sódio perde esse elétron dele aqui, ele passa a ficar com 8 elétrons na camada que era mais interna, né? Então, os dois átomos aqui nesse caso atingiram o octeto. Então, a ligação iônica é o tipo de ligação que eu tenho um metal doando um ou mais elétrons para um ametal, tá? E a gente viu, né, nas aulas passadas aí, que quando um elemento, um átomo neutro, ele perde elétrons, ele vai formar um cátion. E um elemento neutro, né, um átomo neutro, quando ele recebe elétrons, um ou mais elétrons, ele vai gerar um ânion. Por isso que é a ligação iônica. É um tipo de ligação em que eu tenho átomos neutros, né, que vão se combinar ali através da transferência de elétrons e vão gerar o quê? Íons, tá joia? Então, por isso que é a ligação iônica, beleza? Daqui de que forma que o metal ele doa o elétron gerando um cátion e o ametal ao receber os elétrons ele gera um ânion, ok? Bom, as características principais, né, das ligações iônicas, ó, como a gente viu ali no slide anterior, ela é proveniente da combinação entre os átomos de um metal e de um ametal, em que o metal vai doar um ou mais elétrons para o metal, né? Quando há essa transferência de elétrons, nós vamos ter a formação de íons, né? O metal vai gerar um cátion e o ametal vai gerar um ânion, né? São ligações com forte atração eletrostática, pessoal. Quando a gente tem a formação de um composto iônico, a gente tem ali a combinação entre cátions e ânions, né? A gente sabe que partículas com cargas, né, opostas, elas se atraem. Então, os íons, né, num composto iônico, eles são mantidos por ligações muito fortes devido à atração eletrostática, uma forte atração eletrostática. Então, a ligação iônica é uma ligação muito forte, tá? Porque envolve o quê? A atração entre cargas positivas e negativas, entre cátions e ânions, tá? A ligação iônica, então, ela vai gerar os compostos que nós chamamos de compostos iônicos, tá? E ela é caracterizada também por apresentar uma alta diferença de eletronegatividade, tá? Nós vamos ver aqui mais na frente que uma ligação iônica, como ela envolve um metal e um ametal, ela vai estar envolvendo um elemento que tem alta eletronegatividade, como é o caso do ametal, e um elemento que tem baixa eletronegatividade, o que vai gerar uma diferença de eletronegatividade considerável, maior do que 1,7, tá bom? Vamos ver aqui, então, como que ocorre esse tipo de ligação, né? A ligação iônica, ela ocorre, então, entre átomos com grande diferença de eletronegatividade, de forma que a variação da eletronegatividade vai ser maior que 1,7. Vamos ver aqui um exemplo? Magnésio, ó, família 2A, tem 2 elétrons na camada de valência. Cloro, família 7A, tem 7 elétrons na camada de valência. De que forma que eles vão reagir? O metal
vai doar, né, elétrons para o cloro, que é um ametal. No caso do magnésio, ele tem 2 elétrons na camada de valência, então ele vai perder esses 2 elétrons. Então, eu vou precisar de 2 átomos de cloro para poder estar recebendo esses elétrons, ok? Então, o magnésio vai lá e transfere o primeiro elétron dele, estabilizou esse cloro aqui, ó. Passa a ter 8 elétrons na camada de valência, atingiu o octeto. Só que ficou um outro elétron aqui do magnésio. O que ele vai fazer? Ele vai lá e vai transferir para esse outro átomo de cloro aqui, que também vai atingir o seu octeto, 8 elétrons. E o magnésio, ao perder esses 2 elétrons, ele vai gerar o cátion Mg2+, né? E, consequentemente, ele vai apresentar 8 elétrons na camada de valência, né? Que antes era a camada mais interna. Tá joia? Bom, como que a gente confirma que isso aqui é uma ligação iônica, né? Além da gente saber que está envolvendo aqui um metal e um metal, a gente pode confirmar que ela é uma ligação iônica com base no valor da diferença de eletronegatividade. Como eu disse, a ligação iônica ela ocorre quando a gente observa variação de eletronegatividade, ou seja, diferença de eletronegatividade maior que 1,7. Então, olha só. Como que eu faço? O cloro, a eletronegatividade dele, ó, tá aqui na tabelinha, tá? 3 volts. Combinando com o magnésio, tá aqui. Eletronegatividade 1,2. Qual que vai ser a variação da eletronegatividade? Qual vai ser a diferença? Basta eu fazer, ó, 3 volts menos 1,2. O valor deu maior do que 1,7? Deu. Então, ligação iônica. Tá joia? Por que a ligação iônica ela resulta, né, num alto valor de diferença de eletronegatividade? Muito simples, pessoal. Porque ela envolve metal, né? Nós sabemos que os metais, ó, os metais eles estão aqui do lado esquerdo da tabela, e envolve os ametais, que nós sabemos que estão do lado direito da tabela. Ó. Se eu estou combinando um elemento que está aqui, que tem alta eletronegatividade, com um elemento que é um metal, ou seja, tem baixa eletronegatividade, quando eu fizer a diferença de eletronegatividade, consequentemente, ela vai dar maior do que 1,7, então vai ser uma ligação iônica, tá? Então, a ligação iônica, então, ela vai ocorrer sempre que eu tiver a combinação entre um metal e um ametal, ou ainda quando se combinar aqui um metal com um hidrogênio, tá? O hidrogênio, se vocês observarem aqui, ó, a eletronegatividade dele é 2,1, então é um valor considerável. Pode acontecer, por exemplo, do hidrogênio se combinar com um metal aqui, e se essa diferença de eletronegatividade for maior que 1,7, vai gerar também um composto iônico, tá? Mas 99% dos casos, o composto iônico é formado pela combinação entre um metal e um ametal, ok? Bom, vamos um exemplo prático aqui, né? No caso ali a gente viu lá no primeiro slide a formação do cloreto de sódio. Vamos entender como é que isso aqui acontece? Bom, o cloreto de sódio, né, que é o sal de cozinha, o NaCl, ele é resultante da combinação entre um átomo de sódio, né, o Na, e o átomo de cloro, né, Cl. Bom, como que se dá essa combinação? Primeira coisa, ó, o átomo de sódio está na família 1A. A tendência dele, então, vai ser de perder um elétron. Como é que isso ocorre? Olha só. Ele tem 11 elétrons, né, no estado neutro. Ele vai perder esse um elétron aqui, ó, então ele vai ficar com 8 elétrons na camada de valência, né? Porque quando ele perde esse elétron aqui, a camada de valência dele passa a ser essa, ok? Então ele vai gerar o cátion Na+, ok? O átomo de cloro já é o contrário. Ele tem 7 elétrons na camada de valência, porque ele é da família 7A. A tendência dele vai ser o quê? De ganhar um elétron. E ele vai ganhar esse elétron que o sódio perdeu. Então, ó, tá aqui a distribuição eletrônica para o cloro. Ele tem 7 elétrons na camada de valência. Se ele ganha esse um elétron aqui que veio do sódio, ele vai atingir o octeto. Ele vai ficar com 8 elétrons na camada de valência. Então, se a gente fizer a diferença, a eletronegatividade do cloro, 3 volts, a eletronegatividade do sódio, 0,9, nós vamos ter um valor de diferença de eletronegatividade, 2,1, consequentemente, a ligação iônica. Então, como é que vai ocorrer a formação do cloreto de sódio? O sódio vai lá doar um elétron dele para o cloro. Então, ó, observe o que acontece aqui, ó. Sódio vai lá, transfere, doa o elétron dele para o átomo de cloro. Quando ele doa esse elétron dele aqui, ele vai adquirir uma carga positiva, né? Porque ele vai se transformar num cátion. E o cloro, ao receber esse elétron, ele vai gerar um ânion. Então, vai ficar Na+, Cl-, né? Entre os íons formados, né, numa ligação iônica, atua uma forte atração eletrostática, tá? Que é uma atração, né, entre cargas positivas e negativas, no caso aqui uma atração entre os cátions e o ânion, tá? Gerando uma estrutura cristalina. Então, como é que é a estrutura do cloreto de sódio? É isso daqui, ó. Onde em vermelho nós temos os átomos não, né? Os íons sódio. E em verde nós temos
íon Cl-, o cloreto. Então, o que vai acontecer? O sódio foi lá e transferiu o elétron dele para o cloro, gerou Na+, Cl-. Esses íons vão se combinar aqui, vão se ligar, né, por essas fortes atrações eletrostáticas, vão gerar uma estrutura aqui como essa, que nós chamamos de estrutura cristalina, tá? Por isso que o cloreto de sódio ele é um composto cristalino, se você observar, né, principalmente no sal grosso, né, o sal ele ocorre, né, sobre a forma de cristais, tá? Tudo isso por conta dessa estrutura aqui, tá joia? Bom, e como que a gente faz para poder representar os compostos iônicos, como o cloreto de sódio, por exemplo? Os compostos iônicos, eles podem ser representados de diferentes maneiras, tá? Uma das formas da gente representar esses compostos iônicos é por meio da fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, tá? Que é basicamente o que foi retratado aqui nesse slide anterior. Ó, a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis para um composto iônico, o que é? Eu desenho os átomos envolvidos e represento todos os elétrons da camada de valência. No caso do sódio, eu represento o elétron que ele tem lá. No caso do cloro, os 7 elétrons, tá? Então, aqui nós temos a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, tá? Para o cloreto de sódio. Então, eu tenho aqui o Na+, Cl-, né? Representando todos os elétrons da camada de valência. Por isso que é a forma eletrônica. Todos os elétrons envolvidos ali, todos os elétrons da camada de valência são representados. Ele pode ser representado também pela fórmula iônica, tá? Aí, o que seria a fórmula iônica? É só eu indicar os íons, né? Na+, Cl-. Eu não evidencio, eu não desenho aqui os elétrons da camada de valência, tá? Então, como é que fica? Eu desenho aqui o íon, né? No caso, o Na, fecha o colchete, coloca a carga dele, desenho outro íon, né? Cl aqui, fecha o colchete, coloca a carga negativa para ele. E por último, que é a mais comum, é a fórmula química. A fórmula química eu não coloco nem as cargas e nem os elétrons, é só eu colocar o símbolo dos elementos envolvidos. Por exemplo, aqui no caso do NaCl, NaCl. Ok? Então, bem tranquilo, ó. Fórmula eletrônica, eu desenho aqui, né, os átomos envolvidos e coloco todos os elétrons de valência, inclusive as cargas, né? Fórmula iônica, eu não coloco os elétrons de valência, eu coloco apenas a carga, tá? Coloco o símbolo aqui do elemento entre colchete e coloco a carga de fora. Então, por isso que é a fórmula iônica, eu mostro os íons envolvidos. E por último, a fórmula química, eu não coloco nem os elétrons de valência e nem as cargas. É só colocar o símbolo dos elementos, ok? Beleza? Bom, vamos lá. Tá aqui, então. Pulei, tá aqui, achei. Bom, formulação dos compostos iônicos. Será que é possível a gente, sabendo, por exemplo, pega um átomo de um metal ali se combinando, será que é possível a gente prever a fórmula dele? A fórmula química dele? É possível sim, tá? Conhecendo a carga dos cátions e dos ânions, né, envolvidos na ligação química, nós podemos determinar a fórmula de qualquer composto químico, tá? Para tanto, nós vamos usar a regrinha do X, que é basicamente isso aqui, ó. Imagine que eu tenho um A, tá? Em que o A é um metal qualquer, e eu tenho o B, em que o B é um metal qualquer. A gente viu que o metal ele vai perder elétrons, então ele vai ter uma carga aqui positiva, né? Quando ele perde esse elétron, ele vai gerar um cátion. E o ametal ele vai receber elétrons. Então, quando ele recebe esses elétrons, ele vai gerar uma carga negativa. O que a gente faz para poder determinar a fórmula, né, de um composto iônico? Muito simples, é só cruzar isso daqui, ó. A carga que está aqui em cima do A vem aqui para baixo do B, a carga que está aqui em cima do B vem para baixo do A. Então, imagine que eu tenho aqui, por exemplo, ó, Mg, tá, se combinando com Cl, com cloro. Mg é família 2A, então eu sei que ele vai perder 2 elétrons, vai gerar o íon Mg2+. Cloro, família 7A, então ele precisa ganhar um elétron, então eu sei que a carga dele vai ficar menos. Como é que vai ficar a fórmula para esse composto aqui? Basta eu cruzar, ó. O 2 vem para cá e o 1 vem para cá. Lembrando que o 1 não precisa de eu representar, tá, pessoal? O 1, a representação dele é facultativa. Então vai ficar MgCl2, tá? O 1 veio para cá, eu não preciso colocar Mg1, mas o 2 eu preciso colocar. Então, MgCl2. O mesmo está representado aqui como exemplo para esses outros compostos, ó. Então, imagine que eu tenho a combinação aqui entre o íon, né? Aliás, entre um átomo de alumínio e um átomo de oxigênio, né? Como é que vai ficar? O alumínio vai perder 3 elétrons, vai ficar com carga Al3+, e o oxigênio vai ganhar 2 menos. Tá, como é que vai ficar a fórmula para um composto iônico que é obtido a partir da combinação entre átomos de alumínio e de oxigênio? Muito fácil. O 2 vem para cá e o 3 vem para cá, sem a carga, tá?
Como é que vai ficar a fórmula, então? Al2O3. O mesmo eu vou fazer aqui para o cálcio e para o enxofre. Quando eles combinam, ó, o 2 vem para cá e o 2 vem para cá. 2 com 2, aí vai ficar Ca2S2. 2 com 2, toda vez que der números múltiplos aqui, que são passíveis de serem simplificados, eu posso simplificar. Corta esse 2 com esse 2, vai ficar o quê? CaS. Posso fazer o mesmo aqui quando combino um átomo de sódio com um átomo de nitrogênio. Sódio, família 1A, então perde um elétron, Na+. Nitrogênio, família 5A, então precisa ganhar 3 elétrons. Vai ficar N3-. O 3 vem para cá e o 1 vem para cá. Então vai ficar Na3N1. A gente sabe que o 1 não precisa representar, então a fórmula Na3N. Entendido, pessoal? Então eu posso dar como exemplo para vocês, eu peço para vocês, indique para mim qual seria a fórmula de um composto iônico quando, sei lá, um átomo de sódio se combina com um átomo de enxofre. Aí vocês são capazes de me dizer qual é a fórmula desse composto iônico. Tudo com base em o quê? Nas cargas, né? Dos cátions e dos ânions que vão ser gerados quando esses dois elementos combinarem. Ok? Bom, vamos aqui então para a parte final. Vamos falar um pouquinho sobre as propriedades dos compostos iônicos, tá? Vocês vão ver que o tipo de ligação interfere bastante, né? Com relação às propriedades que os compostos apresentam. Os compostos iônicos vão apresentar determinados tipos de propriedades, que geralmente vão ser muito diferentes, né? Exatamente o oposto das propriedades dos compostos moleculares, dos compostos metálicos também. Tá, mas vamos lá então. Com relação aos compostos iônicos, quais são as principais propriedades? Primeira coisa, ó, os compostos iônicos, tá? Em geral, na verdade está aqui, os compostos iônicos, em geral, a temperatura ambiente, eles ocorrem como sólidos. Basicamente, eles existem no estado sólido, tá? Eles são sólidos cristalinos, né? Como a gente viu, um sólido cristalino é aquele que ocorre sobre a forma de cristais, né? E eles são cristalinos porque eles apresentam estruturas parecidas com essas aqui, ó, em que os íons estão se combinando aqui, né, por meio de forças eletrostáticas. E eles são geralmente também quebradiços, eles são cristalinos, mas são quebradiços. Por que isso acontece? Imagina que eu tenho um cristal, tá, de NaCl, tem um grãozinho ali, imagina que é um sal grosso, pega uma pedrinha de sal grosso, que tem ali dentro é o quê? Átomos, aliás, íons, sódio, né, se atraindo ali com íons cloro, tá? Com íons cloreto, aliás, né, Cl-, Na+, Cl-. Bom, o que eu posso fazer, se vocês observarem, se eu bater ali um martelo ali, aquele cristal, ele vai se partir em 1000 pedacinhos. Por quê? Porque quando a gente aplica uma força externa aqui, por exemplo, batendo um martelo ali, esse martelo ele acaba deslocando as cargas, né? Então eu meio que desfaço aquela atração eletrostática ali. Quando eu dou uma martelada, olha só, eu desalinho as cargas, né? Eu separo as cargas positivas das negativas, então o cristal se quebra. Por isso, quando eu bato um martelo, por exemplo, num cristalzinho, né, num grãozinho lá de sal grosso, ele se divide em vários pedacinhos, tá joia? Então, os compostos iônicos à temperatura ambiente, eles são sólidos, cristalinos e quebradiços, tá? Ok? Bom, outra propriedade dos compostos iônicos, em geral, eles apresentam altos pontos de fusão e altos pontos de ebulição. Tudo isso por conta do tipo de ligação, né, da maneira como eles se combinam. Como a gente viu, ó, aqui no cloreto de sódio, eu tenho o íons Na+, interagindo fortemente, né, por atração eletrostática com o íon Cl-. Então, como esses íons eles estão unidos de uma forma muito forte, eu preciso o quê? Fornecer muita energia. Eu vou precisar de uma alta temperatura para ele fundir, ou seja, para ele passar do estado sólido para o líquido, e vou precisar da temperatura maior ainda para fazer com que ele passe do estado sólido, aliás, para ele passe do estado líquido para o estado gasoso. Okay? Então, os compostos iônicos, em geral, eles apresentam alto ponto de fusão e ponto de ebulição. Okay? Vamos comparar aqui, por exemplo, o sal de cozinha e o açúcar. O sal de cozinha, como a gente já viu, é o NaCl, tá? Ponto de fusão do NaCl, 801 graus Celsius. Olha o quanto é grande, gente. Quase 1000 graus Celsius para poder derreter o sódio, o cloreto de sódio. Ponto de ebulição, 1465 graus Celsius. Tudo isso por conta da estrutura do composto iônico, né? Que ela é muito difícil. A gente precisa de uma temperatura muito alta para poder separar essas cargas, tá? Agora, se eu pego o açúcar, que é um composto molecular, né, que apresenta, então, ligações covalentes, não é ligação iônica, né, é o tipo de ligação que nós vamos ver na próxima mini-aula. Olha a diferença. O ponto de fusão do açúcar é 185 graus Celsius. Então, olha só, se eu pego ali uma amostra de sal de cozinha e coloco no fogão, né, na chama do fogão ali, ele não vai derreter. Agora, se eu pego um pouquinho de açúcar, coloco na panela, deixo ali um pouquinho aquecer,
ele vai fundir, ele vai passar para o estado líquido, ele vai derreter. Então, olha a diferença, né? Os compostos iônicos, em geral, eles apresentam altos pontos de fusão e altos pontos de ebulição, ok? Outra característica importante, outra propriedade importante dos compostos iônicos é que eles são bons condutores elétricos, ou seja, eles conduzem a corrente elétrica, porém, só quando eles estão no estado líquido, ou seja, quando eles estão fundidos, ou então em solução aquosa, tá? No estado sólido, eles não conduzem corrente elétrica. Bom, vamos entender por que isso acontece. Imagina que eu pego um pouquinho de sal de cozinha, sal sólido, aqueço ele, né, até 801 graus Celsius, promova a fusão dele, ou seja, ele vai passar do estado sólido para o estado líquido. Quando ele passa para o estado líquido, separa, né, as cargas. Eu vou ter íons Na+, e íons Cl-. Se eu venho ali e coloco um fio, por exemplo, aqui nessa solução aqui, né, nessa solução líquida aqui dos íons, ela vai conduzir corrente elétrica. Então, olha só, no estado sólido, o composto iônico não conduz corrente elétrica. Por quê? Porque os íons estão ligados. Agora, se eu derreto, se eu faço a fusão dele, eu separo esses íons. Então, ele passa a conduzir corrente elétrica, tá? O mesmo vai ocorrer quando eu dissolvo, né, um composto iônico, ou seja, quando eu faço uma solução aquosa dele. Então, imagine que eu tenho esse composto iônico aqui, o cloreto de sódio, o cloreto de cálcio, ele está no estado sólido, ele não vai conduzir corrente elétrica. Mas se eu dissolver ele em água, a água vai o quê? Vai dissolver ele, né? Vai solubilizar ele e vai separar essas cargas, vai dissociar, produzindo íons Ca2+, e íons Cl-. Então, se eu tenho íons em solução, essa solução ela vai ser capaz de conduzir corrente elétrica. Então, o composto iônico é excelente condutor de eletricidade quando ele está no estado líquido, ou seja, quando ele está fundido, ou quando ele está em solução aquosa, mas não no estado sólido, ok? E aqui, mais um tipo, né, mais uma propriedade, é que geralmente os compostos iônicos eles são solúveis em águas e em outros solventes polares. Só que há algumas, né, eu diria até bastante exceções, né, que a gente tem alguns exemplos de compostos iônicos que são insolúveis em água, como é, por exemplo, aqui o caso do iodeto de chumbo. Se eu coloquei ali um pouquinho de iodeto de chumbo em água, ele vai precipitar, ele não vai solubilizar, ele vai continuar no estado sólido, ok? Então, muito importante. Bom, pessoal, para a gente encerrar isso aqui, para me ver se ficou claro para vocês, vamos fazer um exercíciozinho aqui, ó. Vamos praticar. Indique a forma eletrônica, a fórmula iônica e a fórmula química do composto iônico formado pela combinação dos elementos a seguir. No caso aqui, é a combinação entre o cálcio e o bromo, tá? Vamos resolver aqui então. Então, olha aqui para o cálcio, ele está na família 2A, bromo está na família 7A, né? Isso aqui, eu olhando a tabela periódica, eu consigo perceber isso. Fiz a distribuição eletrônica do cálcio, eu vou ver que ele está no quarto período, tá? Da família 2A. Ok, fiz a distribuição eletrônica do bromo, eu vou ver que ele vai estar no quarto período também, só que da família 7A, tá? O bromo, então, ele tem 7 elétrons na camada de valência, ele vai precisar ganhar um elétron para atingir o octeto, enquanto o cálcio tem 2 elétrons na camada de valência, então a tendência dele é perder 2 elétrons. Bom, se eu sei que o cálcio perde 2 elétrons e o bromo ganha 1, eu já sei as cargas. O cálcio, quando ele perder esses 2 elétrons, ele vai ficar com Ca2+. E o bromo, quando ele ganha esse 1 elétron, ele vai ficar Br-. O que eu faço? Regrinha do X, ó. A carga do cálcio vem aqui para baixo do bromo, a carga do bromo vem aqui para baixo do cálcio. Então, a fórmula química para esse sal aqui, para esse composto iônico, CaBr2. Ok. Bom, e a fórmula eletrônica? Como é que ficaria? Muito simples. Lembrando que a fórmula eletrônica eu coloco o símbolo, né, dos átomos que estão descombinando. Eu tenho que desenhar todos os elétrons de valência e demonstrar a transferência de elétrons do metal para o metal. No caso do cálcio, ele tem 2 elétrons de valência, né? Então, aqui, ó, ele vai transferir o primeiro elétron dele para esse átomo aqui de bromo. Ele vai atingir o octeto, vai ficar com 2, 4, 6, 8 e carga menos. Só que fica um outro elétron no cálcio aqui. Ele vai precisar, então, de um outro átomo de bromo. Então, ele vai vir, vai doar esse outro elétron dele aqui para esse outro átomo de bromo, gerando, então, o íon Br-. Então, está aqui a fórmula eletrônica para esse composto, né? Ou fórmula de Lewis, tá? Na forma de Lewis, a gente representa todos os elétrons da camada de valência dos 2 átomos e demonstramos a transferência de elétrons. E por último, a fórmula iônica. Na fórmula iônica, a gente demonstra somente os íons envolvidos. No caso aqui, quais são os íons? Ó, o Ca, ele perdeu 2 elétrons, então ele ficou Ca2+. Então, coloca o Ca entre colchete e a carga dele de fora. Bom, no caso do bromo,
né? Ele ganhou um elétron. Como é que vai ficar? Br aqui dentro do colchete, 2 e menos aqui de fora, né? Contudo, são 2 bromos. Então, o que eu faço? Eu coloco um 2 aqui na frente. Tá joia? Então, é isso aqui, pessoal. A gente viu a representação fórmula eletrônica, fórmula iônica e fórmula química, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês, né, sobre os principais pontos aí acerca da ligação iônica. Eu peço desculpas, né, por ter ficado um pouco mais extenso esse conteúdo, mas eu quis condensar tudo numa aula só, então eu já previ que iria ficar grande mesmo. Bom, vou ficando por aqui. Próxima aula, então, a gente trata das ligações covalentes. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu!